aqui toda semana, né? Toda quarta. Então, para quem não me conhece, meu nome é Elaine, eu sou conselheira aqui do CRP Candidato, Minas Gerais, Espírito Santo, né? Atualmente na função de diretora e secretária do Conselho. E nós temos feito essas partes do Conselho desde o início do ano, né? No intuito de promover, né, interlocuções, discussões, mostrar outras práticas da psicologia, enriquecer o trabalho, aprimorar, para que a gente possa cuidar da nossa profissão de uma forma, né, de uma maneira mais efetiva, mais competente, com resultados mais eficazes, né? Então, hoje nós temos a honra de ter aqui conosco, para tratar do tema a identidade do psicólogo numa equipe multidisciplinar, né? Todos nós sabemos que é um trabalho difícil, né, com muitos desafios, mas tem muitas pessoas, muitos profissionais, né, que têm trabalhado nessa área, com muita experiência já, e que pode contribuir muito para nós todos, né, falando dessa prática, como que é o trabalho do psicólogo numa equipe multidisciplinar, né? Então, nós temos a honra de ter aqui conosco o Dr. Marcos Andrade, né? Dr. Marcos de Almeida Magalhães Andrade Júnior. Ele é médico, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Conselho Federal de Medicina, coordenador médico do Centro de Tratamento Intensivo e Unidade Coronária do Hospital Mater Dei. E com muita honra também, né, a doutora Marisa Decá, que atualmente é muito ocupada na França, né, estudando, e arranjou um tempinho para vir falar conosco aqui, né? Ela veio por ficar pouco tempo, mas ainda conseguiu um horário para estar aqui conosco hoje, né? Então, é com muito prazer que nós temos os dois profissionais para tratar desse tema aqui e conversar. A gente espera que tenha muitas questões, porque acho que isso aqui enriquece, né? Muitas dúvidas, e eles estão aqui para conversar conosco, né? Sobre o trabalho do psicólogo, tá? Para quem já trabalha, sabe que é um trabalho gratificante, que é um trabalho interessante, desafiador, né? Então vamos aproveitar ao máximo os dois profissionais que aqui estão, né? Só falar um pouquinho da doutora Marisa, né? Que acho que todo mundo conhece, acho que dispensava até, né, falar alguma coisa, mas para quem ainda não a conhece, ela é psicóloga, psicanalista, né? Coordenadora da equipe de psicologia e psicanálise do Hospital Mater Dei e membro do Círculo Psicanalítico. Então, com a palavra, né? Boa noite a todos. Quero agradecer muito, Elaine, esse convite para estar aqui. Veio já de um tempo, né, Elaine? Já foi combinado, já com bastante. Já foi combinado, realmente, com bastante antecedência. Nós já conversamos muito assim, o que seria importante, né, abordar. A Elaine já nos deu assim, algumas ideias, né? E também já conversei com o Dr. Marcos como que a gente poderia estar aqui hoje. E eu queria, né, poder agradecer então o convite, ver assim, tantas pessoas assim, já conhecidas e colegas de trabalho. E vou começar então trazendo um pouquinho da história do nosso trabalho lá no CTI, do Hospital Mater Dei, que ele iniciou com... Ele iniciou com a equipe do Dr. Marcos em 1995. Com o Dr. Samuel, começou quando você está fazendo, mais ou menos? Nós tínhamos 5 anos também, né? Bem, nós já estávamos, então, num trabalho
na unidade de tratamento intensivo do hospital já há mais de 5 anos, com uma outra equipe de trabalho. E eu gostaria de começar com esse momento porque fala muito da instituição hospitalar, de como que é esse trabalho, quando você chega e esperando encontrar, né, algo de uma rotina e que de repente tudo está diferente. Nós tivemos então a notícia de que a equipe estaria mudando, a chefia da unidade, e ninguém sabia o que ia acontecer, quem que ia ficar, quem que ia sair, né? Começou todo o imaginário, né, a funcionar. E nós, né, da psicologia, dentro do CTI nós temos fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, tem enfermagem, tem uma farmácia, né, uma farmacêutica, e enfim, tem toda uma equipe. Então nós da psicologia nos reunimos e nós procuramos então o Dr. Marcos e colocamos a ele à disposição a nossa equipe de psicologia para ver o que ele decidia como chefe da unidade. Então, o Dr. Marcos nos falou que a gente poderia continuar por enquanto fazendo o que, que a gente já vinha fazendo, como que a gente já estava atuando, e que ele então iria, à medida que ele fosse tomando, né, posse da unidade, todo o serviço, iria conversando conosco para ver como que a gente iria trabalhar. Foi um tempo muito difícil de mudança, porque a equipe, a princípio, vários médicos saíram, outros ficaram, mas no final parece que toda a equipe médica foi mudada, né? Essa mudança de chefia foi um tempo muito difícil. E foi difícil também para nós sustentarmos um lugar onde não existia um mal e um bom. Né? Quer dizer, não existia um chefe, né, que saiu, um médico que saiu e um que chegou. Mas todo um imaginário, né, diante das circunstâncias, a gente não sabia, alguma coisa deveria ter acontecido, mas não era do nosso acesso. E então foi um tempo muito difícil sustentar, né, essa cisão que aconteceu dentro da própria unidade, e que aos poucos ela foi se configurando, alguns saíram, outros entraram, enfim, aí foi essa ruptura, ela pôde ter uma continuidade sem essa divisão de quem era bom ou mal. E nós então fomos conhecendo toda uma nova equipe de trabalho, que era o Dr. Marcos e o Dr. Anselmo, que coordena o trabalho, e eles se mostraram assim, muito interessados no serviço da psicologia, achando assim, que era realmente muito importante esse trabalho. Mas eu acredito que, a princípio, acho que vai ser muito rico esse trabalho nosso hoje aqui, porque, inclusive, eu nunca falei, né, essas coisas, né, diretamente com o Dr. Marcos, mas, a princípio, nós continuamos trabalhando como a gente já fazia, mas, aos poucos, a chefia foi nos trazendo as necessidades dessa equipe, que à medida que nós fomos convivendo, tinha necessidade do trabalho para os pacientes e familiares, mas muito uma necessidade para a própria equipe da unidade. Por isso é que foi se configurando cada vez mais como importante, à medida que os problemas dentro da unidade surgiam. E eu queria ressaltar 2 momentos muito significativos, que foi um momento que nós fomos chamados pelo Dr. Marcos para formarmos um colegiado. Ele pensou uma forma que seria pensar as questões das dificuldades da unidade, seria montar um colegiado. Depois ele vai poder falar melhor disso. E que foi um tempo muito rico, que nós montamos toda uma programação e que chegou a um tempo. A gente se reunia com psicólogos, enfim, cada membro de cada equipe para pensar as questões da unidade. Tem momentos muito marcantes para todos, mas para mim, eu acho que foi um momento muito marcante, quando o chefe da unidade, que estava presente em todas as reuniões, pôde mostrar para a equipe presente, né, um lado que não era o lado do chefe, né, era o lado da pessoa, e como que isso foi tomado com muito susto pela equipe, né? Tinha atendente, tinha enfermeiro, tinha fisioterapeuta, tinham médicos, residentes, e o espanto de todos de que o chefe também sofria, que o chefe também tinha dificuldades. Então isso foi um momento que foi, assim, para mim, muito tocante. Um outro momento que eu queria marcar assim, como muito significativo também
foi um curso que nós iniciamos esse ano, multidisciplinar, e que vai terminar na próxima segunda-feira. Um curso que tomou um caminho com muitas dificuldades, muitos impedimentos, mas que eu pude assistir à última reunião, participar da última reunião, e que eu pude escutar o Dr. Marcos dizendo assim, que nós terminamos um curso multidisciplinar com uma pergunta: somos uma equipe? Então eu achei muito interessante que a gente pudesse terminar um curso nos questionando com relação a isso. E, então, atualmente nós funcionamos dentro da unidade em 3 momentos, pela manhã, à tarde e à noite, estamos presentes todos os dias na troca de plantão pela manhã, assistimos às trocas de plantão. Depois tem a hora do boletim médico, em que tem sempre um psicólogo presente, exatamente para poder ajudar, né, na questão da comunicação. Depois nós temos a visita dos familiares e à noite também a presença da família junto do paciente. Então, o funcionamento seria esse. Eu conversei com o Dr. Marcos, e nós pensamos que eu poderia trazer algumas pontuações para situar um pouco essa questão do psicólogo no hospital, na equipe, e que depois, então, ele falaria de como que ele vê esse trabalho. Você quer passar a verdade? Então, eu queria só marcar alguns pontos para nos ajudar a localizar, e vou falando assim das dificuldades, né, da psicologia dentro de um espaço que tem um discurso bem específico, que é o discurso da ciência, o discurso médico, e que nós portamos um outro discurso. Então, como é que é isso? Porque dentro da instituição hospitalar, marcando essa questão do desamparo, que é presente, principalmente hoje, na unidade de tratamento intensivo, está se localizando dentro do hospital como um espaço de alta complexidade. Talvez depois ele vai falar sobre isso. Antes tinham casos mais leves dentro das unidades de tratamento intensivo, hoje é alta complexidade. E essa questão da pessoa do médico que porta o significante da cura, né? Quer dizer, o poder médico, né? E onde que está o nosso lugar diante desse poder, que é inclusive o poder de transferência, né? O paciente chega e a família chegam ao hospital procurando um médico, procurando um tratamento. Então, que espaço é esse que nós vamos ocupar? Então, eu queria marcar só com relação à instituição hospitalar, antes de pensar na unidade de tratamento intensivo, como um espaço que o próprio nome já está dizendo, institui o sujeito. Quer dizer, o que é isso? Que vai marcar, né, os lugares onde o sujeito vai ficar. É o paciente, o psicólogo, o médico. E o que é que encapuça esse sujeito, né, num determinado espaço. E a instituição hospitalar, ela faz parte da cultura como toda instituição. E, de alguma forma, ela vai, dentro do hospital, especificamente falando, ela exige respostas para o sofrimento humano. E que a medicina vai levar, né, as suas respostas. E nós, né, qual que é o nosso lugar, né, em que momento, em que espaço que nós vamos poder estar presentes. E nós temos então o sujeito sofrendo, e eu queria só localizar que nós temos ali uma boca aberta, né, com um grito, localizando o nosso espaço, que é o espaço da palavra, que é a questão da linguagem, que é o nosso campo de trabalho. Então, como que é isso no hospital, com o sujeito entubado, com o sujeito sedado, com a família desesperada, com a questão da urgência? Bem, então, eu só queria trazer, eu gosto de uma piada que uma vez contaram para nós, só para poder tentar localizar. Primeiro, eu queria ver com vocês o estereótipo do médico. Nós temos aqui, com a autoridade dele, a autorização dele, de qual que é o estereótipo do médico. Hein, gente? Pode falar? Você mexe? Hein? Qual que é o estereótipo do médico? Hein? Frio, distante, o que mais? Mandão, hein? Deus, dono do mundo, né? Dono da doença, principalmente, ele acha que o cliente não pode saber da doença, porque eles mais reclamam em consultório. Quer dizer, você
já conhece, mas eu acho que tem algumas pessoas que não conhecem. Diz que é o seguinte, que a pessoa quando é muito sadia, vai fazer paisagismo. Mexer com flores, né? Arquitetura. Se ela é um pouco mais doente, ela vai fazer medicina. Se ela é mais doente um pouquinho, ela vai fazer psiquiatria. Agora, se ela é muito doente, ela vai ser psicanalista. Então, isso aí é para a gente poder começar a pensar onde é que está o poder do psicólogo. Como é que isso aparece na cultura? Porque nós estamos brincando aqui, mas como é que? Porque aparece mesmo o poder do psicólogo. Como é que ele aparece na mídia, nos nossos pacientes, nos nossos colegas? Isso aparecia muito, agora não, tanto que a gente dá atenção, não, vocês já viram que não é bem assim. Mas como? Tem um suposto salvador da pátria. Salvador da pátria. Disparador de incêndio. Tem um suposto saber, um saber mesmo. Um saber mesmo. Tem bola de cristal. Não é isso? Adivinha. Né? Eu não falo quantas vezes nós chegávamos, hoje a gente já está dessa equipe, mas de um profissional novo, eu não vou abrir a boca. Porque se eu abrir a boca, ela vai saber tudo de mim. Não é isso? Quer dizer, tem todo, né, uma conotação de adivinho. Né? Quer dizer, então tem um poder aí também. Quer dizer, então nós vamos ver como é que esses poderosos, né, vão conviver. E nós temos ali a questão da unidade de tratamento intensivo, pensando muito a questão da pressão para novos conhecimentos, que é constante. O artigo hoje, já amanhã, já não tem validade, isso é o tempo todo presente. E a questão do conviver com a morte. Eu coloquei ali uma separaçãozinha ali para poder marcar a questão do viver, que eu penso que é a sustentação desse espaço onde a morte biológica, ela está essa possibilidade presente. Mas ali eu coloquei, então, perigo e oportunidade, porque esse espaço tem se revelado como um perigo no sentido de esse uso, né, por que escolhemos essa profissão, por que escolhemos esse espaço, tanto do lado de um crescimento pessoal, quanto de uma repetição, né, do mesmo. Bem, nós então, estamos diante do enigma humano, maior enigma humano que é a morte, e o CTI é um espaço assim, que mostra, revela isso. Por exemplo, uma pessoa que passa na porta do CTI, como é que é a posição dela quando ela passa na frente de um CTI, que está com uma porta meio aberta, como é que é esse olhar dessas pessoas que passam? Tem um lado de horror e de curiosidade. Eu quero ver, né, para saber o que é isso que acontece aí, mas ao mesmo tempo, né, um horror. E o Freud já nos diz, né, que nós não temos representação psíquica da morte. Então, como que isso vai se revelar no hospital? Né, toda essa através das fantasias. É um lugar propício para o mal-entendido, como todo, né, comunicação humana, mas no hospital isso aparece às vezes de formas assim, às vezes até cômicas, às vezes trágicas, mas nós tivemos na porta do CTI uma experiência depois de um boletim médico, quando o plantonista falou que o paciente tinha colocado um catéter, e a família saiu do CTI em pânico, gritando, porque disse que o pai, a filha falando que o pai tinha internado com problema digestivo e agora ele estava com problema cardíaco morrendo. Quer dizer, catéter para ele era cateterismo, né? Tinha a ver com o coração. Quer dizer, então, todo um desconhecimento e uma dificuldade de ouvir, de escutar, né? Porque iria se escutar aquilo que não se quer ouvir, né? Não, tem alguma coisa errada aqui. Eu nunca faço. Não. Mas está passando. Vai puxar para frente. Vai empurrar aqui no meio. Tem uma questão que tem se mostrado na nossa experiência, muito importante, é uma relação direta entre o cuidar de si e cuidar do paciente. Então, tem sido uma preocupação constante da chefia da unidade a equipe multidisciplinar. Então, todos os nossos trabalhos estão visando essa proximidade com os profissionais. Eu acredito que o colegiado teve a ver com isso. O próprio curso agora, onde foi muito rico para mim, poder ver, por exemplo, a fonoaudióloga falando, por exemplo, era escolhido um tema, por exemplo,
Quer dizer, foi muito importante ver a importância junto, né, numa equipe, de cada profissional. Eu acho que isso foi um ganho muito importante desse trabalho. Por quê? Porque à medida em que os vários profissionais são importantes, o que acontece? Em que isso é revelado, né, isso é colocado a público, o que acontece principalmente? Uma coesão maior. Coesão, que a gente está até vendo que não é bem assim, que nós não estamos tão coesos assim, né? Nessa pergunta, né, nós estamos tentando, mas a pergunta já é uma questão muito importante, mas principalmente relativiza o saber. Né? Se existem saberes importantes, relativiza o saber de um profissional. Né? E eu penso que no nosso caso, a gente depois talvez a gente possa conversar melhor, nós não somos proprietários da subjetividade humana. Né? E eu penso que isso é importante porque, por exemplo, se tem um paciente ou uma família com uma relação transferencial com um médico, ele vai ser a pessoa que vai portar uma voz significativa para esse paciente, para essa família. Então, como que nessa hora é importante o funcionamento de equipe? Porque é através das discussões de equipe que esse profissional se prepara para poder estar com esse paciente. Né? Bem, deixa eu ver o que mais. Então, nós então pensamos que esse autoconhecimento tem a ver com o amadurecimento, que a equipe multidisciplinar, ela nos permite assimilar melhor novos conhecimentos. Por exemplo, esse curso que nós fizemos, ele foi importantíssimo. Nós começamos, como os médicos, eles fazem uma atualização sistemática dos artigos, né, dos trabalhos que eles fazem. Como que foi importante que nós também pesquisamos na internet, vamos ver o que tinha, né, de importante. A última aula, por exemplo, foi sobre anorexia e bulimia, e como que foi importante essa pesquisa feita pela colega que deu a aula. Uma capacidade, né, nós podemos juntos elaborar a capacidade de elaborar situações estressantes, tanto para cada profissional. Então nós podemos ajudar um profissional e sermos ajudadas numa situação de equipe. Eu lembro que uma paciente que eu atendi, até foi na unidade de tratamento pediátrico, uma criancinha que morreu. Depois que ela morreu, eu fiquei num canto e muito emocionada, e o médico chegou e falou assim: gente, procura uma psicóloga para a Marisa. Quer dizer, eu acho que nós juntos, né, revelamos e também temos os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, as nossas impossibilidades. Eu penso que do ponto de vista da psicologia, que foi muito rico, porque nós testemunhamos as falhas, né, dos profissionais, nós testemunhamos as dificuldades dos médicos, dos fisioterapeutas, mas eles testemunham as nossas. E isso serviu muito, foi muito importante para que a gente pudesse estar em equipe, né, para quebrar todo esse mito, né, de cada especialidade. E agora nós até já estamos com um pouco mais de facilidade, mas como há 5, 10, 20 anos atrás, como que era difícil chegar diante do paciente gritando, nós não tínhamos recursos teóricos para lidar com aquela situação, a recusa do atendimento, o grito de um profissional, como que frente a frente, né, dizer: eu não quero saber de você, como que isso é difícil de você poder ir além do grito. Então são situações interessantes que a gente tem aprendido juntos. Nós não temos como salvar, mas nós temos como escutar. Então é um lugar da não resposta, mas que tem uma resposta. Então não é um lugar do vazio, do ran-ran, não. Tem algo, né, da ordem de um ato, da ordem de uma escuta, que busca, né, vai na direção do indivíduo, do sujeito. E nós estamos, então, diante da maior dor do ser humano, que é a descoberta do seu limite. E toda vez que eu falo isso, eu lembro de uma doença que até é bom, porque toda vez que eu falo não tem médico presente, a síndrome do cativeiro, para mim não tem nada mais horroroso, é chama síndrome do cativeiro mesmo, né? É uma doença que paralisa toda a musculatura do virótico, paralisa toda a musculatura do corpo. O sujeito, o humano, ele não consegue mexer nenhum músculo a não ser os olhos. Eu queria entender por que só isso, do ponto de vista até biológico. E ele
ele morre por quê? Como ele não tem nenhuma reação, por exemplo, ele não consegue tossir, ele não consegue nenhuma resposta, né, a todas essas situações, e ele entra em falência, a infecção, né, toma conta do pulmão e ele morre. Então, para mim, toda vez que eu falo descoberta do seu limite, eu lembro dessa síndrome do cativeiro. A descoberta de sua terminalidade, e diante disso que nós não resolvemos, nós só temos uma resposta, que é viver. Eu coloquei aí a questão do limite, que é um sofrimento para todos da equipe, cada um no seu trabalho. Quer dizer, o médico diante da vida e da morte, nós assistimos, por exemplo, o médico numa parada cardíaca, e quando ele termina, teve uma das aulas, um médico fez um estudo sobre a duração da manobra de ressuscitação, e como que tem um tempo limite pela literatura. Qual que é o tempo para ressuscitar? 15 a 20 minutos, mas alguém fica menos do que 40? Quer dizer, então, é aquela coisa, será que ainda pode fazer? Será que eu fiz tudo? Quer dizer, quando o paciente termina aquela manobra, quando o paciente morre, né? Quando ele sobrevive, é aquela alegria, né, geral, a equipe toda muito feliz, mas quando ele morre, né, assim, o estado do médico, né, ele para e pensa, será que eu fiz tudo que eu podia? Né? Será que tinha mais alguma coisa? E ele precisa de falar daquilo, ele precisa de ter alguém que escute. Né? E no nosso caso, quando nós também não damos conta de atender o paciente, né? Quando o paciente está num estado com o corpo tão machucado que nós não conseguimos estar diante dele, é um mau cheiro, que você não consegue estar perto, ele toca em um ponto de constrangimento seu que você não consegue ir além, ou então você não consegue escutá-lo. Então, essa é uma frasezinha que eu gosto quando se pensa em trabalho em equipe, porque eu acredito nisso. Quanto mais competente no seu saber, mais eu vou poder aceitar o saber do outro diferente. Quer dizer, é importante essa questão da competência no seu saber para a discussão em equipe, para o trabalho em equipe, para se pensar, né, o lugar de cada um. Eu coloquei isso, então, qual que é a presença psi? Eu aproveitei aquele radar sensível, foi uma frase do Nasio que eu achei muito interessante quando ele falou do trabalho dele no hospital para nós, e que eu achei muito interessante. Quer dizer, ele vai captar para poder agir, né? Mas não é um agir qualquer, não é atuação. Então, é um estado de prontidão. Eu costumo, que nós também damos plantão lá no hospital, então eu digo que os médicos dão plantão e nós ficamos de prontidão, né? Assim, atentos para ver o que é, né, que está acontecendo. E que eu penso que é uma presença, né, o psicólogo é uma presença que autoriza a subjetividade humana. Quer dizer, uma equipe que tem um psicólogo, né, um psicanalista trabalhando, de alguma forma aquela equipe está dizendo que leva em consideração a subjetividade humana. Então, nós temos a instituição, como eu disse lá no princípio, ela institui segundo coordenadas históricas, sociais, políticas, religiosas, etc. Então, o psicanalista no hospital vai testemunhar o não todo poder, o não todo saber, não toda resposta. Então, é um lugar incômodo, né? Porque é um lugar onde se busca a resposta toda, né? Que é o momento do desespero, o momento de uma angústia extrema. E que o nosso lugar é de sustentar esse espaço, né, do não todo. Então, olha bem a dupla operação que nós precisamos fazer dentro da instituição. Nós temos que levar em conta uma ética, né, ocupar um lugar que é o lugar do ideal, que é o lugar de uma posição, que é o lugar de sustentar, né, um ideal, mas nós não podemos dar corpo aos ideais. Então, eu penso que isso é uma questão muito importante. Nossa, o outro chefe está ali. Pode vir cá para frente. Pode vir, né?
Bem, então, como eu disse para vocês que nosso campo de trabalho é a palavra, só para a gente poder marcar esse lugar, porque escutar, né, todo mundo, é muito falado assim, né? É muito falado, nós vamos escutar o paciente, escutar a família, escutar a equipe. Mas escutar, todos os profissionais escutam, e escutam bem. Né? O médico escuta o paciente, escuta a família, o fisioterapeuta, o enfermeiro. Né? Mas então, o que nós estamos fazendo lá? Né? Que escuta é essa? Né? Que teria que ter uma especificidade. Então, eu coloquei ali, né? Está escrito ali, primeiro andar, culpa da mãe. Segundo andar, culpa do pai. Terceiro andar, culpa da sociedade. Então, eu queria marcar que a nossa escuta é para que o sujeito se escute e que marca uma especificidade, um lugar e que tenha um efeito, tanto na equipe quanto com o paciente e com o seu familiar. Então, agora é só para a gente poder começar a pensar, e eu marquei uns pontos aí para a gente poder. Enquanto isso, gente, eu queria chamar aqui, porque o doutor Anselmo também, né, é um dos coordenadores lá da equipe, do Hospital Mater Dei, então, ele pode vir para frente que ele também vai ajudar. Pode ocupar aqui. Apontamentos com a professora Marisa, para ver qual que seria a contribuição que eu poderia trazer para ser melhor de vocês. Eu queria inicialmente agradecer o convite, né? Eu penso que nós todos, quando saímos de casa de manhã, a gente deve ter um propósito. O meu tem sido sempre o seguinte: eu tenho que ir a algum lugar em que o saber esteja um pouco acima do que eu sei. Um pouco acima, porque se for muito acima, eu não vou conseguir aprender. Né? Então, acho que, mais ou menos como palavra cruzada, você sempre deve pegar um pouquinho mais difícil até que está habituado a fazer, porque certamente você vai conseguir aprender alguma coisa. E talvez o meu aprender de hoje seja aqui nessa reunião com vocês. Então, eu queria externar meu agradecimento pela oportunidade de aprender um pouco num tema que é relativamente novo para mim. Eu me dediquei durante 25 anos de profissão à cardiologia convencional de consultório. Nos últimos 5 anos que nós passamos a atuar também na terapia intensiva. E a história mais ou menos é essa que a Maísa contou. Né? Nós fomos convidados para assumir um serviço, e a coisa um pouco mais complexa que foi colocada aqui. Né? Porque quando nos entregaram o serviço, nos disseram: você tem toda a liberdade para tirar e colocar quem você quiser. Pode tirar quem quiser, inclusive a psicologia. Era mais ou menos uma indução, né? No sentido que nós deveríamos fazer. E nós nos sentimos naquela época mais ou menos, né? Como aquele homem ou mulher que está se desfazendo de uma relação antiga, né? E que resolve começar uma outra relação, né? Ainda com as coisas muito quentes, né? Com alta possibilidade de tomar decisões erradas. Então a gente teve que pensar muito, com muita tranquilidade. Nós sabíamos que a nossa proposta de trabalho era completamente diferente do grupo que nos antecedeu, dos grupos que nos antecederam. E nós não queríamos criar nenhum problema de ordem ética, humana, com os colegas e o pessoal. Então, o que nós fizemos foi colocar a nossa proposta de trabalho e ver quem estaria interessado em aderir a essa proposta de trabalho. E, rapidamente, então, o grupo foi totalmente reconstruído, né? E nós percebemos que o grupo da psicologia se manteve, o grupo só cresceu a partir disso, né? Todos os outros foram refeitos. E nós percebemos então que íamos ter que começar realmente do zero. E uma das coisas que já pensou que seria interessante seria estimular ao máximo, né, esse trabalho em termos de equipe. Passamos por esses 5 anos, a Marisa já citou aqui esse curso, nós estamos terminando agora. Na minha apresentação, nessa última aula, eu no final dizia o seguinte, que para ilustrar essa colocação da Marisa, eu estava criando uma nova terminologia. Nós teríamos realmente consciência multidisciplinar dos objetivos da nossa unidade. Isso que a Marisa colocou aqui como a interrogação, eu coloquei exatamente, eu trouxe aqui um rascunho que eu escrevi na hora lá para não esquecer qual o termo que eu tinha criado.
se nós realmente tínhamos consciência, né, em termos coletivos, de que nós éramos uma equipe multidisciplinar. Trabalhar em equipe dentro da terapia intensiva é algo de muito complexo, algo muito gratificante e hoje eu considero absolutamente indispensável. Né? Se eu tinha alguma dúvida no início, hoje não tenho mais dúvida. Eu acho insuportável hoje, é absolutamente inviável a gente trabalhar, e vou procurar mais ou menos trazer para vocês, de uma maneira segmentar ou isolada. Né? Acho que existe um novo médico, existe uma nova medicina, né? As relações sociais estão mudadas de uma maneira, e muda de uma maneira bastante rápida. Né? Então, acho que esse médico que você colocou, eu acho que se ele existe no meu conceito, ele não é mais médico. Né? Eu acho que existe uma nova medicina, um novo médico, um novo homem, né? Um novo tempo. Nós temos, para vocês terem uma ideia da dificuldade, nós temos 4 segmentos que têm uma presença muito marcante dentro da terapia intensiva. Primeiro, a família. Segundo, o médico, a enfermeira, os auxiliares de enfermagem, os psicólogos. Para a família, a porta do CTI, dentro da desinformação que a família tem, na verdade, o CTI é um lugar onde salva vidas, não é um lugar de morrer. Né? A expectativa de mortalidade dentro do CTI é da ordem de 25% a 30%. Nós, felizmente, temos trabalhado com uma mortalidade em torno de 15% a 17% nesses 5 anos. Né? Então, é critério para a admissão do CTI que os pacientes que estejam ali dentro sejam pacientes, primeiro, extremamente graves, instáveis, e segundo, com potencial de reversibilidade. Ninguém tem um câncer terminal no CTI. Mas as famílias não têm esse conhecimento. Né? E o que ocorre, então, é que a expectativa de que a morte vai ocorrer ali dentro, a família que está na porta do CTI, onde trabalha a psicóloga, ela só tem uma coisa na frente dela. Está na hora de nós acertarmos as contas dos nossos problemas familiares. Então, a gente vê aquele marido que tem 30 amantes, briga com... A primeira coisa que ele faz é brigar com o médico. Diz, se a minha mulher morrer, eu mato o senhor. É a última chance que ele tem de se recuperar. Né? Então, tivemos recentemente uma senhora que estava em estado grave lá, os 3 filhos moravam fora do país, tinham 10 anos que não viam a mãe, e a postura é essa. Um deles entrou para a porta dentro. Se minha mãe não for bem atendida, nós vamos quebrar tudo aqui dentro. Então, esse ambiente, esse é o drama, vamos dizer, psicológico, que explode na porta do CTI e põe tudo da família. E isso é do dia a dia. Né? É assim que é um pouco diferente o receber o paciente no consultório, como vocês estão falando, como eu tinha minha vivência de 25 anos, e como vocês têm aqui, a coisa acho que mais interessante pode ficar em termos de depoimento, porque o doente te procura no consultório, porque ele te acha bonzinho, tem uma boa referência, te acha bonitinho, inteligente, enfim, ninguém vai ao consultório de ninguém com a má recomendação. Não é? E as pessoas vão a uma unidade, que são unidades de casos de emergência, a primeira que eles encontram, ou na maioria das vezes, tem um referencial maior. Né? Então, a relação, eu costumo dizer que quando você recebe o doente no consultório, você recebe, na pior das hipóteses, esse paciente a nível 0, que é para você adicionar valor a essa relação. Na terapia intensiva é diferente. Na maioria das vezes você recebe o paciente com uma nota negativa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é trazer ao nível 0 para depois crescer essa relação com o paciente, com a sua família. Essa é a dificuldade inicial que o médico vai ter com a família. Se nós falarmos do médico, o médico da terapia intensiva, primeiro, ele tem um perfil psicológico absolutamente ímpar. Tá? Padrão de terapeuta intensivo. A doutora Cielo está aqui, quando eu falar, vocês vão ver. Então, é um padrão psicológico absolutamente ímpar, né, com características que depois, certamente, vocês vão querer discutir sobre isso. Com coisas boas e coisas ruins. Né? Bem, ele lida com a seguinte situação. A Marisa Ampassant tocou nesse assunto aqui do limite da terapêutica. Né? Nós hoje temos recursos de conhecimentos técnicos e recursos de tecnologia, de equipamentos. Né? Se nós quisermos deixar um paciente 5 meses, 6 meses, sei lá, né?
em vida quase semi-vegetativa, nós conseguimos. Né? Então, o primeiro drama que nós temos que resolver, e isso é uma luta íntima da gente, né? Até quando nós vamos investir? Né? Nem sempre a gente consegue ter essa resposta estritamente do ponto de vista técnico. E aí é que entra, então, aquilo que eu chamei no início do novo médico. É aquele médico que vai conseguir e vai ter sucesso em terapia intensiva, na medida que ele consegue, a partir do conhecimento técnico que ele tem, aderir a isso, a sensibilidade, né, ao seu perfil humanístico de interpretar esses dados subjetivos e tomar uma decisão técnica em cima de dados subjetivos, às vezes com alguns números dos aparelhos que nem sempre estão de acordo com aquilo que ele subjetivamente está enxergando. Né? E, mais modernamente ainda, enfrentando um outro problema extremamente sério, né? Que é a discussão do limite terapêutico que está sendo imposta hoje pelos seguradores de saúde. Né? A medicina hoje é uma coisa extremamente cara. Né? Uma conta de terapia intensiva, um paciente fica 2 meses, 3 meses, pode chegar a 800 mil, a R$1 milhão. Né? E alguém paga essa conta. Então, os seguradores de saúde hoje discutem abertamente e têm nos pressionado, né? No sentido de definir limites terapêuticos. Nós já fomos procurados uma vez, aliás, o Anselmo atendeu essa família, falou: a sorte de vocês é que o Marcos não está aqui hoje, por um grupo de psicólogos que estava trabalhando para uma seguradora de saúde e se apresentaram da seguinte maneira: nós estamos aqui para dizer aos senhores o seguinte, se vocês perceberem que tem algum doente que está muito grave e tal, e vocês estiverem assim, não querendo deixar morrer por causa da família e tal, pode falar com a gente que a gente resolve isso com a família. Então, existe um fator agora econômico extremamente importante, né? E que passa a pesar também, se o médico permitir, na sua decisão. Né? Em situações em que o limite da vida e da morte está tremendamente alto. Nós temos um outro grupo, que é o grupo das enfermeiras. Logo que nós tínhamos a coordenação lá, existia lá uma semana da enfermagem. E tinha lá 250, 300 enfermeiras no auditório, e eu fui convidado para falar mais ou menos sobre esse assunto. E eu estava muito interessado, porque quando eu entrei para lá, a enfermagem, como fala aqui, enfermagem, eu falo enfermagem curso superior, é extremamente desprestigiada. Para você ter uma ideia, existia uma enfermeira para a unidade inteira. Nós hoje temos 22 enfermeiras. Né? O papel da enfermeira não era reconhecido. E eu, querendo estimular as enfermeiras, coloquei nessa minha apresentação um termo que foi muito mal interpretado. Eu quis mostrar a elas que a enfermagem é, no Brasil, uma profissão emergente. Isso me causou um transtorno na maior ordem. Existiam professores da faculdade de enfermagem que interpretaram isso como um menosprezo, né, à profissão, e gerou, inclusive, uma nota de repúdio, né, do conselho da diretoria do hospital pela minha colocação. Quer dizer, como é que começou esse grupo? Quer dizer, não tinha nenhum médico, eu não sabia nada de equipe disciplinar, eu estava retornando, eu não estava começando do zero, eu estava recebendo já um grupo desorganizado, tinha um grupo de psicologia que eu podia mandar embora se eu quisesse, enfermeira não tinha, né? Na verdade, eu só tinha certo lá o Anselmo que eu levei lá do Filho Escoto, foi comigo. Bom, e tínhamos os auxiliares de enfermagem. E a Marisa citou aqui esse colegiado que nós fizemos, e das coisas mais interessantes que nós aprendemos rapidamente que tínhamos que ouvir a todos. O grupo tinha que ser multidisciplinar mesmo, não poderia ser escolhido por outro parâmetro que não seja relações humanas. Nós estávamos propondo, na época, para você ter uma ideia da complexidade da situação, eu queria fixar um auxiliar de enfermagem para cada paciente, ou seja, elas trabalhavam no seguinte sistema: cada dia ela chegava e ficava com o paciente. Eu achava que aquilo interrompia a ligação dela com o paciente, criava obstáculos técnicos de eficiência, e nós tínhamos um auxiliar de enfermagem lá, mais alto gabarito, uma moça muito interessante, e ela, o nosso superior dentro do colegiado, bateu o pé. Eu não fico definitivamente com o paciente mais antigo. Já estava com essa postura. E lá, pelas tantas, nessa reunião do colegiado, você vai lembrar disso, nós descobrimos o que estava acontecendo. O pai dela
tinha uma determinada doença e estava em casa morrendo. E, por azar, o paciente que estava internado no leito dela tinha a mesma doença do pai. Era impossível para ela ir para casa e voltar a trabalhar convivendo com a mesma paciente. Quer dizer, o problema dela não era estar com o mesmo paciente, ela estava com a mesma doença que ela tinha em casa. Né? Então, vocês veem que nós começamos a entender que as auxiliares de enfermagem também, com toda dificuldade, baixa remuneração, desconhecimento técnico. Vocês imaginam que é o seguinte: unidade de terapia intensiva, hoje tem pelo menos 10 aparelhos dentro de um box do paciente, todos escritos em alemão, inglês ou japonês. Para o grupo de pessoas que tem curso ginasial, né? Ginasial, que mal escreve português. Então, e cada aparelho aqui tem uns 50 botãozinhos. Tá? Então é o seguinte, e N pessoas no áudio inteiro. Faz isso, faz aquilo, aumenta isso, diminui aquilo. Ela tem que memorizar tudo por cor. Né? Ela tem que criar toda uma simbologia para poder trabalhar. Tá? Então, é o quarto grupo que pesa muito na unidade. É essa a função, né, da gente, em termos de coordenar esse emaranhado aí. Né? E tivemos também lá ainda esse colegiado, pareceu muito interessante, das melhores performances que nós tivemos lá, foi da faxineira. Você lembra disso? Você lembra como é que foi o caso? Você vai contar? Como é que foi o caso? Estavam todos os profissionais, né, falando assim, muito bem, cientificamente, e a auxiliar da limpeza, assim, num canto, assim, caladinho, embora com o senhor, gente, pode falar uma coisa? Eu estou achando que aquele paciente não precisa nem de médico, não. Está precisando é de outra coisa, né? Mas era tão verdadeiro, e ela então foi dizer por que ela pensava isso. Porque quando ela estava limpando o box, essa paciente falou para ela coisas que ela não tinha falado para ninguém, nem para o psicólogo, nem... Então foi assim, um momento. Então, só para encerrar, essas observações minhas, quer dizer, o que eu imagino que vai ser muito mais interessante responder as perguntas que vocês têm do que focar muito tempo aqui. Para apenas mostrar para vocês o seguinte: esse é o universo onde se trabalha. Eu acho que ficou muito claro, então, que se nós não tivermos um grupo realmente que se comunique, né, que troque experiências, né, certamente é impossível trabalhar na unidade, porque isso tudo gera um clima de permanente, mais ou menos uma bomba atômica que está ali ligada para ser detonada. Né? As coisas explodem a todo momento, né? E explodem fisicamente, psicologicamente, humanisticamente, né? A todo momento. Então tem que existir ali dentro um poder moderador, que certamente é o poder de chefia, mas tem que existir também um processo de autoajuda dentro da equipe. Né? A Marisa colocou bem isso aqui. Há momentos em que os médicos precisam de psicólogos. Né? Eu, quando comecei lá, achei que tive a doce ilusão, né, que os psicólogos estavam lá para atender os pacientes. Né? Igual um bobo eu achava que era isso. Né? Eu estava crente, né, que os psicólogos estavam lá, estão aqui para atender as famílias. Comecei achando isso. Né? E depois vi que todo dia tinha que conversar com sobre psicologia. Então, mais ou menos essa história do nosso aprendizado em termos de entender o papel da psicologia, que está, na verdade, fazendo um link, né, entre esses grupos, né, permitindo que a gente tenha uma eficiência maior. E se a gente hoje consegue trabalhar com esse índice de mortalidade, na verdade, seria um dos índices que a gente poderia usar para medir a eficiência de um grupo de terapia intensiva, né? E apenas um dos índices, porque a mortalidade em si ela não pode ser considerada como um índice completo, né? Porque se você sim, só você internar um monte de pacientes, né, de baixa complexidade do ponto de vista da doença, teria mortalidade zero. Não é, você pode internar 100 pacientes, perder os 100 pacientes, ter 100% de mortalidade e ser altamente eficiente no tratamento. Então, a mortalidade por si só não é um parâmetro que se possa avaliar uma terapia intensiva. De qualquer maneira, é um dos parâmetros, e nesse parâmetro a gente acha que certamente uma boa parte da nossa taxa de mortalidade é advindo, né, desse trabalho em grupo que a gente está tentando ainda aprender, né, a lidar com ele. E fica então assim, para terminar, né, a mesma pergunta que nós colocamos lá na quarta-feira. Né? Nós temos consciência, né,
de que o grupo talvez não tenha ainda a consciência multidisciplinar dos objetivos da unidade, mas a gente tem a consciência que nós vamos ter que trabalhar para conseguir esse tipo de trabalho. Nós vamos ouvir um pouquinho também, né? A experiência aqui do Dr. Anselmo, né? O que ele tem também para contribuir conosco, e depois a gente entra já, né, nas questões, tá? Mesmo, não tinha preparado nada. Algumas questões da terapia intensiva. Eu entrei dentro do Hospital Mater Dei, eu já tenho 12 anos de formato e trabalho com terapia intensiva exclusiva desde então. E eu já passei por boa parte das terapias até antes de me fixar no Hospital Mater Dei, eu provavelmente passei por boa parte das terapias intensivas de Belo Horizonte. E que a gente sempre sentia muito insatisfeito ainda por estar fazendo um trabalho incompleto de fato. E dentro do Hospital Mater Dei a gente conseguiu já ter uma estrutura bastante razoável em relação a isso, já com um período grande da psicologia atuando, da fisioterapia atuando, e a gente conseguiu nesses 5 anos agregar mais profissionais nessa equipe. Hoje a gente crê que a gente ainda tem uma equipe incompleta, provavelmente ainda faltam terapeutas ocupacionais e alguns outros profissionais que possam estar colaborando com isso. Mas o trabalho em equipe é absolutamente fundamental, exatamente pela complexidade do doente que a gente está trabalhando e muito mais. A gente reconhece que a gente não tem um doente, a gente tem uma família doente, certo? Existem interrelações muito importantes e que a gente procura, e certamente o papel do psicólogo é absolutamente fundamental de reconhecer isso e trazer isso para dentro das discussões, para que a gente possa atender não só o paciente tecnicamente, mas também uma família que está doente. Isso que o Dr. Marcos falou, quando alguém vai no consultório dele, elege ele como médico dele. Muitas vezes, dentro da terapia intensiva, a gente não tem isso. Na verdade, você está indo para um lugar extremamente obscuro, um lugar onde você tem uma ideia, e essa ideia muitas das vezes é uma ideia errada da terapia intensiva, certo? Sem ter escolhido. E num momento de absoluta crise, quer dizer, não tem nada mais importante na vida da gente que a nossa própria vida, certo? Então a gente pega essas famílias e esses pacientes em situações muito difíceis de fato, e somente um trabalho em equipe que a gente poderia estar tentando conter algo em relação a isso. Eu preferia ficar nas discussões, eu acho que é só... Nós pegamos aqui o doutor Anselmo, né, de surpresa, né? Mas é importante porque a experiência é muito grande, né, nesse trabalho multidisciplinar. Né? Antes de começarem a abrir para questões mesmo, a doutora Marisa trouxe aqui algumas revistas, né, da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar para serem sorteadas, né, com artigos que falam sobre psicologia, né, no hospital. E vamos à nossa conversa, então. Marisa, quantos profissionais que tem nessa equipe? Profissionais de psicologia, de fisioterapeutas? E o atendimento é feito só no CTI ou não? No Mater Dei tem outras unidades que tem atendimento psicológico também? A equipe de psicologia ela atende em várias unidades, porque o Dr. Mário já falou, quando ele recebeu a incumbência de chefiar a equipe, ele poderia ou não ter o serviço de psicologia. Então, as várias equipes do hospital elas têm autonomia para ter a equipe que eles querem. Então, aquelas equipes que conversam conosco, que pedem o serviço da psicologia, nós atendemos. Então, tem várias equipes. Agora, dentro do CTI, eu não sei quantos profissionais, são 170, né? Mas ele não está falando nem da parte dos auxiliares.
ficam no cantinho. Vamos ir atrás. É bem atrás mesmo. Mas é um espaço pequenininho. É um espaço pequeno, inclusive, né, que vai mudar, nós esperamos que mude, porque nós temos estagiários que ficam todos ali querendo poder participar, mas Além do o espaço físico, o espaço físico vocês têm espaço para verbalizar alguma coisa ou espaço pequeno também? olha, o espaço é difícil de verbalizar, porque por várias razões. Primeiro, porque é um espaço mesmo da troca de plantão. Segundo, porque nós muitas vezes não sabemos o que falar, né? Nós não temos naquele momento dados para poder contribuir naquela troca de plantão. Se temos dúvidas, perguntamos. Dali nós podemos perguntar depois para os médicos, mas não é um espaço onde tem muita possibilidade de troca, porque eles saem de um hospital para outro hospital e a troca de plantão é feita assim muito raramente. Ele que é o chefe, então ele pode falar sobre ele que está presente em todas as trocas de plantão. O psicólogo que vai trabalhar lá, ele passa por algum concurso ou ele é escolhido por indicação? Lá no hospital? Sim. Não, a forma de chegar lá é através da equipe de psicologia. Nós temos autonomia para selecionarmos os profissionais que lá trabalham. E uma das formas de trabalhar lá na equipe é passar por um curso que é de psicanálise e hospital, em que nós falamos do nosso trabalho, da filosofia, como nós trabalhamos, e tem depois um estágio, e nesse estágio tem uma seleção. Queria saber, doutor Marcos e doutor Anselmo, que eu queria escutar mais os médicos a respeito disso, que acho que é um aspecto bastante complicado, que eu queria saber se aparece no CTI do BATV e quando aparece, como é que vocês abordam, que é a questão da eutanásia. Esse termo aparece lá, de que jeito? Eutanásia ativa, eutanásia passiva, como é que é isso lá? Se é que existe isso lá. Se é que existe a discussão disso. A eutanásia, vamos dizer, estritamente técnico, não. Né? Ela é ilegal no país, né? E por isso mesmo é difícil, porque se não existe eutanásia, torna-se muito complexo, do que eu disse, a decisão de até quando vamos investir. Né? Nós temos duas situações. Uma que é a situação do paciente morte cerebral. Né? O paciente que já teve morte cerebral diagnosticada, né? Existem os critérios rígidos na legislação sobre isso, né? E que nós somos obrigados por lei a comunicar ao serviço de transplante, né? Para que, quando possível, aquele paciente se torne doador. Né? Então, as novas técnicas para o diagnóstico de morte cerebral, por exemplo, tem que atestar, determinados exames têm que ser feitos, é dado o diagnóstico de morte cerebral. E essa é uma situação em que a psicologia tem que se envolver muito. Porque o bom doador, geralmente, é um mau paciente para morrer. Porque ele é o jovem, né? Ele não pode ter doenças, né? E que, talvez, em 90% dos casos, acidente, trânsito, ou auto-extermínio, coisa desse tipo, em que a família já está altamente em dificuldade para aceitar aquela situação. Então, é uma situação que, quando você tem que propor àquela família, né, a retirada de órgãos, é uma situação extremamente complexa. Mas essa é uma situação, vamos dizer, que não nos traz muito problema do ponto de vista de decisão, vamos chamar moral, porque ela é muito bem balizada hoje do ponto de vista técnico. O grande problema é quando você tem um paciente de 80 anos, né, e que você conhece, às vezes, pouco do passado dele. É que existe a grande diferença, né, do paciente terapia intensiva para o paciente consultório. Né? Você trata de um paciente, se eu tenho um paciente há 30 anos, né, eu sei exatamente qual que é a percepção que aquele paciente tem na vida, o valor que ele já, vamos dizer, essa vida material, o valor que ele tem na família. Né? Então, o meu julgamento de grau de investimento é um julgamento, vamos dizer, mais balizado. Quando você tem um paciente que você não conhece, ele chega para você em coma, por exemplo, né? Então a coisa torna-se um pouco mais difícil. Então, eutanásia, suspender tratamento, não, nós não podemos fazer. Né? Agora, colocar um limite às terapêuticas, né? Não operar o paciente, já foi operado 2 vezes, na terceira vez não teve chance, isso
é alguma coisa que você tem que decidir às vezes. E aí é que eu disse, aí você tem que ter conhecimento técnico, né, e tem que ter sensibilidade mesmo para poder tomar esse tipo de decisão. Né? A gente discute isso abertamente entre os médicos, né? Discute com as famílias mesmo, né? E a gente percebe que as próprias famílias às vezes se trazem problema para a gente. Né? As próprias famílias às vezes trazem, e às vezes chegam e falam, né? Olha, meu pai não queria de maneira alguma ficar assim, e fala, quer dizer, tem que sair coletando dados para a gente poder fazer um juízo crítico da situação. Mas com tudo isso, às vezes é muito difícil mesmo. Só para completar, no caso do paciente lúcido, uma doença terminal incurável, o paciente que está podendo se expressar e ele expressa o desejo de morrer, como que fica? Olha, esse não é o nosso paciente, né? Porque o paciente que tem um câncer, uma coisa desse tipo, ele não é o paciente que vai para terapia intensiva. Né? Este tipo de paciente vai cair muito mais na mão do médico de família, vamos dizer, o médico está tratando dele. Né? Mas, de qualquer forma, a eutanásia não é aceita do ponto de vista legal no país. Exatamente isso. Quer dizer, eu acho que a eutanásia no nosso país é legal, a gente não discute isso. Quer dizer, nós não infringimos a lei. A grande discussão, em primeiro lugar, é uma coisa que a gente tem chamado, que principalmente os europeus têm estudado isso bastante, a gente tem chamado de limitação de esforço terapêutico. Até limitação de esforço terapêutico. Até onde eu vou com a minha terapêutica. Certo? E isso a gente vai baseando em inúmeras situações. Recentemente, nós fizemos um protocolo sobre limitação de esforço terapêutico na nossa instituição, certo? E que existem algumas condições sine qua non, certo? Por exemplo, a concordância nossa da terapia intensiva, de todos os médicos da terapia intensiva, a concordância do médico assistente desse paciente, porque atualmente esse paciente tem médico assistente também, quer dizer, a concordância de todos os outros profissionais de saúde que são vistos, e a gente, de acordo com o que o Dr. Estevão, que trabalha em Madrid, ele coloca, a gente tem uma coisa que chama de acordo com a família. E esse acordo ele coloca que pode ser direto, eu chego para a família e falo assim, nós vamos interromper ou nós não vamos interromper, nós vamos acrescentar terapêutica ou não vamos acrescentar terapêutica, certo? Seria um acordo direto, ou o que é mais frequentemente no nosso meio, que a gente chama de acordo indireto, certo? A gente discute com a família a perspectiva que eles têm e que, muitas das vezes, qual que era a pretensão daquele paciente em relação a isso. Eu conheço muita gente que você fala assim, você quer morrer ou você quer ficar hemiplégico? Quer dizer, o lado esquerdo sem função no lado esquerdo do corpo ou do lado direito do corpo. Tem muita gente que vai falar assim, não, eu prefiro ficar hemiplégico. E tem muita gente que vai falar assim, não, eu prefiro morrer. Certo? A ficar hemiplégico, eu prefiro morrer. Tem gente que prefere ficar tetraplégico. Exatamente. Então, a gente tem que tentar, porque no mais das vezes o nosso doente está inconsciente, entubado, ventilação mecânica e sedado. Então, na verdade, a gente não tem a resposta deles. Então, a gente tem as respostas das famílias, certo? E é isso que a gente tem que garimpar, na verdade, certo? Até quando, qual é a expectativa de vida e de que seja a vida para aquele indivíduo. E que é uma verdade muito importante, porque eu trato pacientes em que a mortalidade estatística deles, muitas das vezes, é acima de 90%. Então, tem menor que 10% de chance de sobrevivência de uma determinada doença e vou gastar alguns milhões, certo? E é aí que a gente reclama muito hoje que eu quero ter os melhores dados e o menor número de pressão possível para tomar essas decisões. Então, a partir do momento que eu tenho alguém da fonte pagadora insistindo comigo, certo, em interromper terapêutica porque o tratamento fica mais barato, quer dizer, a gente tem que se posicionar, eu acho que do ponto de vista de ética humana, de forma muito tranquila e muito cristalina em relação a isso, certo? E essa é uma grande dificuldade. Eu já fui demitido de um hospital, certo? Recentemente eu fui demitido de um hospital público porque eu queria tratar dos pacientes, e cuja única razão era essa, certo? Então, assim, e eu vou além.
nessa questão que você colocou, o indivíduo ele não quer ser, ele quer se matar, e hoje a gente tem, por exemplo, a Nova Zelândia, ela permite o suicídio assistido pelo médico, certo? Alguns estados americanos, eles têm feito, eles não têm punido os médicos que assim fazem, e em alguns outros estados americanos tem alguns médicos que estão sendo processados e não podem entrar naquele estado exatamente por causa disso. Exatamente, que é aborto. Então, assim, e será que eu sou dono da minha vida, certo? Eu tenho que decidir coisas para o outro, mas eu fico me perguntando, será que eu tenho esse poder de estar dele falando assim, eu vou morrer? Então, seria a mesma coisa. Eu gostaria de pular desse prédio, vocês todos ficariam me assistindo e eu pularia e tudo tranquilo. Será que isso é ético do ponto de vista humano? Então, assim, existem muitas outras questões que a gente ainda tem que responder. E isso sempre está na terapia intensiva e que na Suprema Corte Americana isso foi discutido e uma das pessoas que foram consultadas em relação a isso, ele falou que se a gente tem que começar isso por algum lugar, a terapia intensiva é um péssimo lugar que vocês escolheram para começar essas discussões. Tá, mas elas existem e a gente não pode fugir a elas. Só vou completar essa posição, trazendo a posição pessoal nossa em termos de definição de grupo nosso. Né? O Marcelo colocou, nós temos pacientes lá que tivemos recentemente, está diante de mim, que o risco a possibilidade de estatística, né? E a estatística nós estamos falando, não é possibilidade da paciente. Sabe-se que 90% dos pacientes que têm aquela patologia morrem. Não tem como saber se aquela paciente tem 10, 20 ou 30, não é isso? Então, a nossa conduta definitiva é o seguinte. Nós temos um sagrado direito, isso é uma definição minha e do Anselmo, nós temos o direito sagrado do não saber. Nós não abrimos mão desse direito. Não sei tudo, não consigo saber tudo. E se eu não sei, eu não posso ficar vítima do meu não saber. Então, a nossa posição profissional é a seguinte: nós tratamos todo mundo, independente, né, de idade, de patologia, até nós esgotarmos todos os recursos que nós temos. Essa posição, vamos dizer, embora haja todas essas dúvidas que nós discutimos aqui, a nossa posição pessoal de serviço é essa. Nós tratamos de todo mundo, com todos os recursos, com todos os custos, né, com tudo que a gente sabe, porque a gente tem conhecimento, tem consciência do nosso não saber e nós não abrimos mão do nosso não saber. Quando eles dizem, bem, mas esse paciente morreu, eu não sei. Não sei se não é meu pai. E eu não sabendo, eu faço a opção por tratar, né, indefinidamente. E a gente tem se sentido muito identificado com esse tipo de postura. Eu queria só trazer o quanto que é difícil isso. Não só para a equipe médica, quanto para nós, porque você colocou a questão quando o paciente fala que quer morrer. Né? E apesar de lá eles estarem entubados, etc., tem casos que o paciente fala. Né? Então, por exemplo, eu estava lembrando com o Anselmo que um senhor, seu paciente, ele acordou no CTI, depois de uma cirurgia, e ele tinha pedido à família que não levasse para o CTI. E ele acordou no CTI, mas assim, quando ele viu que ele estava no CTI, foi uma situação muito dramática. A filha que tinha decidido, porque também é uma decisão terrível para a família, que tinha feito essa opção de levá-lo para o CTI, foi uma situação, ele não queria receber essa filha, então foi todo o espaço de trabalhar essa angústia. Uma coisa que nós observamos, por exemplo, quando tem a questão do limite terapêutico, porque tem um limite, né? Tem situações que tem um limite. Né? Não se pode tratar de um paciente quando não tem mais razão de ser. Né? Seria um caso vegetativo. Né? E como que na troca de plantão, isso é uma observação nossa. Quando o médico fala, é a hora, imediatamente eu falo, não é. E cria aquele impasse, é a coisa mais interessante. E eu, assim, pensando nisso, isso foi tão angustiante no caso de um paciente, que surgiu uma aula que o Anselmo preparou sobre isso, que ele fez uma pesquisa na literatura do mundo todo e eles chegaram à conclusão que todo esse limite ele varia.
foi quando chegou essa questão do não saber, que o Dr. Marcos está falando. Esse limite terapêutico ele varia de cultura para cultura, que as culturas latinas demoram mais nesse limite, chegar nesse limite. E eu lembro você dando aula e dizendo, olha, se na cultura latina demora mais, não se tem certeza. Né? Esse limite é alguma coisa que não é fácil de ser estabelecido. Então, nessa reunião com a Selma, ele então chegou à conclusão que a possibilidade de trabalho e de se poder chegar próximo de alguma verdade seria, enquanto algum profissional da equipe tivesse dúvida, ele teria que ser escutado. Né? E eu achei que isso foi um momento assim, muito rico em termos da equipe. Né? De que ninguém pode decidir isso sozinho por ser uma questão tão difícil, tão pesada, que todos, né, precisam de participar desse momento. Eu gostaria de saber, no tratamento terapêutico da família, a família vai pedindo a diária, como é que é feito esse tratamento? Esse acompanhamento da família? Pois é, pedindo o que você falou? Se a família pede, se é diário, se é o psicólogo que vai procurar. Sim. Uhum. Dentro do CTI, o psicólogo já está lá. Né? Então, não tem um pedido para a psicologia. Ela faz parte da equipe de dentro do CTI. Então, a psicologia, ela acompanha as famílias, ela recebe as famílias, acompanha dentro da unidade, independente do pedido ou não. O atendimento é feito pela necessidade e pelo consentimento, mas o acompanhamento é feito de todos os familiares que estão dentro da unidade. Algumas poucas famílias nos pedem, né? Algumas poucas não querem conversar com o psicólogo. Não é tão pouco, não é tão pouco assim não, viu gente? Isso aqui, ó. Atualmente as que mais precisam. Nós sabemos por quê, né? E aí o paciente sai do CTI. Como é que continua esse acompanhamento? Pois é, agora nós até estamos, né, no momento de pensar uma questão que é a continuidade no andar. Então, nós estamos agora com a equipe responsabilizando um psicólogo por aquele paciente que acompanha depois do andar. E nós começamos um serviço de follow-up, que é até uma pesquisa que nós estamos fazendo, que é acompanhar 3 meses, 1 mês, 3 e 6? 1, 3 e 6, depois da saída do paciente da unidade. No caso do paciente vir a óbito, como é que é a questão da comunicação para a família? Quem comunica? Como é que é isso? Não é ela. Realmente. A gente crê que isso, infelizmente, talvez seja a pior função da gente, mas que é uma função precisa do médico e a gente não abre mão disso. Acho que a gente tem que, infelizmente, fazer isso. Tá? Acho que em alguns grupos a gente vê que fica demandando para outra pessoa. Acho que não. Acho que isso é proibitivo. Exatamente, muitas vezes. Eu acho que é um papel que não podem, que não deve ser assumido exatamente porque não faz parte do papel do psicólogo, no modo de entender. Após a comunicação do óbito, tem um trabalho de continuidade do luto, alguma coisa assim? Como é que é? Tem uma continuidade, né? Vamos supor que um paciente venha a óbito, né? E tem uma continuidade do trabalho do psicólogo em relação ao luto familiar, alguma coisa assim? Olha, formalizado, não. Em termos assim, de um trabalho formalizado, não. Mas quando o psicólogo faz um vínculo durante a internação, isso de alguma forma acontece. A última vez que eu dei plantão lá no CTI foi no carnaval passado, e eu atendi uma família que o pai faleceu e atendi muito uma das filhas. E o dia que ele faleceu, eu não estava. Quando eu cheguei, o momento que ele faleceu, eu não estava no CTI. Quando eu cheguei no meu horário, ele já tinha falecido. E eu liguei para a casa dele para conversar com essa filha, inclusive ela era menor, ela morava numa cidade do interior. Ela me falou que ela estava velando, né, o pai, e fiz um convite para que ela viesse para conversar conosco. Então isso acontece, mas não é sistematizado. Vai de cada atendimento e do vínculo durante esse atendimento. Porque aí o set, né, de atendimento muda, pode mudar. Não sei se foi esse caso, né, vai passar para o
consultório. Sim. Né? Isso é feito ali, alguns voltam, às vezes depois de um tempo, para conversar com aquela psicóloga que não atendeu, no hospital. Alguns, sim, até continuam o trabalho no hospital, mas é exceção. Então, o objetivo do trabalho é esse trabalho lá na instituição. Tá? Eu queria voltar na questão da fonte pagadora. Né? Como é que fica? Porque o que eu percebi, e pelo que eu conheço de hospitais, né, que eu conheço pouco, essa equipe é uma equipe bem integrada, que pelo menos procura ter um único objetivo, que é atender bem, né, que todo mundo tenha o seu lugar, né, dentro do CTI. Eu pergunto, essa postura, porque não falou do hospital, de modo geral, falou de uma unidade do hospital, né? Que o que eu vejo não é essa postura. É de uma equipe, embora tenha as interrogações feitas por vocês, eu acho que tem mesmo, né? Porque quando eu já trabalhei em hospital, né? Então, assim, pela pressão da fonte pagadora, que é convênios, a maioria hoje todo mundo trabalha por convênio, né? Chegou aquele prazo cumprido, tem que mandar o paciente embora. Né? E se manda. O médico entra nessa e manda. Até casos graves, que eu já vi. Não são todos os médicos. Acho que eu estou colocando isso bem aqui. Como é que vocês veem isso na categoria médica? Porque hoje, assim, o desemprego, no baixo salário, então, ele mesmo colocou aí que ele foi demitido. Eu conheço médico que foi demitido também, porque ele opôs a dar alta para o doente. Opôs no bom sentido. Achou que não era o momento, que ele precisava ficar mais... Ele foi mandado embora. Né? E quando a Marisa, numa pergunta só, você que tem 7 profissionais da psicologia só no CTI? Pois é, então eu fico pensando assim, que a grande maioria tem um psicólogo, 2 psicólogos, né? Quando tem. Então eu ainda sinto que o lugar do psicólogo na saúde é muito restrito ainda. Né? Muito restrito, somente na área que eu trabalho. Hospital grande, hospital universitário, é restrito demais. Né? E essa questão do poder, quando eu estou falando poder, não é o poder médico, do conhecimento, da técnica, é o poder mesmo, né? No lugar do saber mesmo, eu acho que ele sabe tudo. É muito grande em cima dos profissionais. Como é que vocês veem isso generalizando? Né? Porque essa sua unidade de vocês, eu acho que é uma unidade ímpar, entendeu? Que me passou assim, bem, né? Centrada, bem... Falar da psicologia, você trouxe uma questão que é fundamental, porque não é só em termos de número que é faltoso o psicólogo, é em questão do pagamento. Né? Quer dizer, os convênios não pagam a psicologia, são raros os convênios que pagam a psicologia. Então, essa é uma luta muito grande, nossa, inclusive no hospital, porque lá o pagamento é feito pelo paciente, então, portanto, pelo convênio e... nós até tivemos uma conquista agora, assim, recentíssima, porque foi diante de ontem, né, uma unidade que nos pediu atendimento, até é bom que eu já vou passar para a equipe como uma sugestão, uma equipe que nos pediu para trabalhar, fizemos toda uma programação em termos de dar um laudo de estresse no check-up, e eles então fizeram o seguinte, eles fizeram um pacote do pagamento, onde já está incluído o pagamento da psicologia. Então, isso acho que foi uma coisa muito interessante. Quer dizer, então, o convênio que chega, ou o paciente que chega, ele compra o serviço de uma equipe. E foi uma coisa nova que nós conseguimos, isso que eu achei assim, interessante. Mas isso, isso foi de antes de ontem, porque os convênios não pagam a psicologia. E se pagam... E os convênios não pagam, você sabe por quê? Existe uma lei que regulamenta, né, os convênios de saúde. E nessa lei, que é do Ministério, né, eu não sei o número dela agora aqui, mas ela não incluiu, né, foi acho que do ano passado, julho do ano passado, ela não incluiu, né, o trabalho do psicólogo. Então os convênios também, né, se sustentam nessa portaria, né? Então agora está havendo uma discussão, né, muito séria lá em Brasília em torno disso,
Né? Então, a gente até espera que alguma coisa possa, né, ter alguma possibilidade de mudar. Lógico que a longo prazo, né, mas é uma esperança. Né? Só, antes do doutor Marcos, só completando, eu penso que nós temos várias equipes dentro do hospital. Essa, nós estamos falando dessa porque, né, foi a que a Elaine nos chamou. Mas é uma construção. Não tem outra forma de se pensar um trabalho em equipe que não seja em construção. Às vezes tem crises dificílimas, né, em que a gente pensa que foi tudo por água abaixo, né, vamos começar do nada, mas que é uma construção e tentamos dar continuidade. Né. Como vocês estão vendo, né, a psicologia em termos de equipe dentro do hospital é uma profissão emergente. Né? Há 22 anos de emergente. Por favor, por favor. Porque é emergente sem dinheiro, né? Não a Bela Maior, não. Olha, Nem emergente de poder emergente, mas pois é. Mas, assim, a gente, obviamente, está aqui num contexto nacional e econômico bastante complexo, né? Para vocês terem uma ideia, dentro de uma unidade de terapia intensiva, o honorário médico corresponde a 3% da conta da CTI. Né? Para vocês terem uma ideia, a situação é ruim para todos. Né? Quer dizer, o honorário médico corresponde a 3% da conta do CTI em média. Quer dizer, praticamente nada, 3%. Né? Quer dizer, a situação do ponto de vista econômico é extremamente complexa, realmente. E é dentro disso, quer dizer, que a gente tem procurado, vamos dizer, criar novas motivações para a equipe, no sentido de que a remuneração não fique restrita ao ganho financeiro. Porque se nós permitirmos isso dentro da unidade, certamente nós vamos fracassar. Né? Então, eu tenho, vamos dizer, que me policiar no sentido de criar motivações, né, e são cursos, são estudos, são trabalhos e tal, para que a equipe tenha uma remuneração além da remuneração financeira. Né? E é nessa hora que a gente tem procurado incrementar essa relação com a família, de modo tal que o médico, pelo menos, no que eu digo médico, eu digo as pessoas que estão lidando com vocês, tenham algum tipo de ganho afetivo, né, da família. Né? Porque senão realmente a situação fica insuportável. Do ponto de vista prático, a situação é complicada, nós tentamos diversos modos de remunerar o grupo de psicologia, e é complicado realmente, porque pacote, por exemplo, tem um desafio que é sempre possível fazer, porque eles pagam por procedimento, é X para o médico, X para o catéter e tal, X para não sei o quê, quer dizer, é diferente de quando é um particular, você pode fazer um pacote. Agora, é uma luta para se travar. Né? E acho que já se progrediu de alguma forma. Mas até que isso aconteça, a gente vai ter que continuar criando uma remuneração fantasiosa para o grupo, porque senão a gente não consegue trabalhar mesmo. Agora, dentro da questão do atendimento, do ponto de vista da psicanálise, que é a sustentação teórica da nossa clínica, né? Nós observamos uma questão muito significativa. Quando esse atendimento tem uma escuta tal que presentifica no sujeito, ele paga. É uma questão, assim, muito difícil de falar, porque nós ainda estamos formalizando isso, mas quando isso acontece, é imperativo o pagamento. O paciente paga, a família paga. Então é alguma coisa que nós estamos fazendo esse trabalho e escrevendo sobre isso, e os atendimentos que têm esse pagamento, nós estamos formalizando, que eu acho que é uma questão interessante, é um outro dado aí. Eu fico pensando às vezes na resistência dos hospitais em pagar o profissional de cima, né? Porque ele abre portas para estar formado na instituição, até ele propaga que tem essa equipe, não paga por ela. Depende do hospital. Depende da estrutura. Depende da estrutura do hospital. O hospital Mater Dei, por exemplo, já é caracterizado porque ele não tem nenhum funcionário
seja profissional de saúde. Isso não é enfermeiro. Fisioterapia presta serviço, a equipe médica presta serviço, o pessoal da psicologia presta serviço, o pessoal da fono presta serviço. Do novo paradigma, né? Esse trabalho. trabalho, Não existe trabalho e isso vai se fazer de acordo com a competência do profissional. Ele fica na instituição de acordo com a competência. Eu acho que eu Tudo não sei bem, não é Eu carteira de concordo trabalho plenamente com isso. Talvez a gente importe algumas coisas de países desenvolvidos para a nossa realidade, isso pode não ser bem visto. Porque, na verdade, assim, ele paga de fato, certo? Ele remunera, mas ele está remunerando a contento aquilo. Então, assim, o que eu recebo dentro do CTI do Hospital Mater Dei, com toda essa complexidade e tudo, o convênio vai pagar exatamente a mesma coisa, para o profissional médico, por exemplo, do que um hospital com muito menor recurso, onde o trabalho é muito menor, onde a complexidade do doente é muito menor. Então existe uma desigualdade nisso. O trabalho é desigual e a remuneração é a mesma. Certo? A indústria farmacêutica também, né, parece que ela privilegia, eu acho que uma das grandes diferenças, né, do psicanalista, do psicólogo e do médico é que tem uma indústria farmacêutica por trás do médico, né, que eu acho que em termos de dinheiro, né, eu acho que isso faz a diferença assim, gritante. Quer dizer, ela está oprimindo as duas. Oi? Porque a indústria farmacêutica oprime também o médico. Sim, Vamos falar até mais da indústria farmacêutica, vamos falar da indústria de tecnologia, porque a gente não consome só medicamentos. A gente consome aparelhos de tomografia, a gente consome ecocardiograma e assim por diante, certo? E oprime, o Dr. Marcos colocou, 3% da conta do hospital, né? Os honorários médicos dentro da terapia intensiva são mais ou menos 3% da conta, do custo total do doente. Eu gostaria de saber se o profissional, o psicanalista, né, viesse a poder receitar, né, alguma coisa assim. Se a remuneração dele elevaria, né, alguma coisa, se o status dele, o status quo dele, né, socialmente falando, teria alguma ascensão. Entendi a sua posição. Olha, eu tenho uma definição da relação médico-indústria farmacêutica que ela talvez responda a sua pergunta. Eu costumo falar que o médico hoje é um empregado sem carteira assinada da indústria farmacêutica. Tá? Ou seja, eu não ganho nada da indústria farmacêutica para receitar aquilo, mas o paciente tem que usar aquilo tudo. Então eu não tenho opção, tem que usar. A quem vai ganhar é a indústria farmacêutica. Então, quando eu digo que 3% da conta do médico, né, não quer dizer que o médico ganha 3% da conta, quer dizer o seguinte: se você internar hoje, então vamos dizer o nosso caso específico do Hospital Mater Dei, se você internar lá hoje, né, para o convênio particular, você vai ter duas contas. Uma conta dos honorários médicos, que é independente de qualquer coisa do hospital, que é um X por dia de internação, pronto. É esse o honorário médico. E uma conta do hospital, que tem os custos, tem a parte de hotel e mais a parte de custos, que é a parte da indústria farmacêutica. Então, se você gastou lá 1 milhão, você vai gastar 3 mil reais com honorário médico, tá? 730 mil reais com honorário médico, 1 milhão, né? 700 mil de custo de material, equipamentos e medicamentos. E vai ficar 20 e poucos %, que é a margem do hospital, que dá mais ou menos, eu não tenho acesso a esses dados do hospital, mas eu imagino que alguma coisa de 5, 6% de lucro líquido. Isso é estimativa minha, pessoal, eu não tenho esse acesso. Tá certo? Mas, então, a indústria farmacêutica, a participação que ela tem hoje desse lado é uma participação muito limitada. Eu acho até que é uma participação até muito danosa. Do meu ponto de vista, aí vai sair um pouquinho da terapia intensiva, mais para a cardiologia. O que a gente tem observado é o seguinte, que todos os congressos médicos hoje estão na mão da indústria farmacêutica. O congresso é uma coisa cara. Tem a passagem, tem a estadia, tem o custo. Né? Então, você chega no congresso médico hoje, 80% dos trabalhos apresentados são experiência com tal remédio, experiência com tal remédio, experiência com tal cateter, Então, desse ponto de vista, sim, a indústria farmacêutica gasta muito. Né? E
e a nível mais, no Brasil muito pouco, pesquisa de base no Brasil muito pequena, né? Eles gastam muito com médico para pesquisar para eles, né? Talvez seja essa a participação. Para quem, vamos dizer, para o operário da medicina que está dentro da medicina, não há nenhuma diferenciação, né? Isso que o Anselmo colocou, esse é o aspecto, quer dizer, a remuneração é o seguinte: o seguro-saúde paga R$ 57,00 por cada plantão de 12 horas. Ponto. Se eu fizer uma medicina de alto nível, de alta tecnologia, usando aparelhos excepcionais, eu ganho R$ 57,00. Se eu estiver trabalhando no hospitalzinho, lá da periferia, sem aparelho nenhum, sem nenhuma qualificação, paga também R$ 57,00. Esse é o grande problema, né? E é outro bolo pequeno demais que não tem como dividir. Então, infelizmente, a saúde de saúde nossa, nós todos sabemos disso, é muito complexa, né? Porque não sei se a gente consegue, talvez seja aqui aproveitar para fazer minha terapia, né? Não sei se a gente consegue ser absolutamente isento das condutas da gente, né? Talvez aos 52 anos de idade eu consiga, mas essa é a minha grande preocupação, né? Estima-se que a vida útil de um médico de terapia intensiva seja 5 anos. Né? Você imaginando que um médico entra para a terapia intensiva depois de aproximadamente 5 anos de formado, que vai fazer 2 anos de clínica médica, mais especialização, mais 2 anos de especialização em terapia intensiva. Então você imagina o seguinte, que ele vai começar a vida profissional dele com 5 anos, depois de formado, ele vai poder dar os plantões, né? Ele vai trabalhar mais 5 anos. Eu não sei se nessa faixa etária, com esse tipo de remuneração que a gente tem hoje, se a gente pode realmente ter profissional absolutamente isento do ponto de vista econômico, né, no seu trabalho. Não sei. Eu procuro vigiar muito isso. Para Marisa, porque parece que grande parte dos hospitais, pelas coisas que eu falar até dos médicos, trabalham no esquema de cloro-amônia. Como é que se dá no caso da psicologia? Uma vez que a seguradora não paga, né, a instituição não paga, quem paga ao psicólogo na instituição? É o paciente. E a família De que do forma? paciente. Pois é, aí isso que eu estava dizendo. Depende de cada atendimento. E aquele rapaz lá fez a pergunta, como é que seria se o reconhecimento, se nós receitássemos, se seria diferente, né, sobre todos os aspectos? Eu penso que a pergunta é o contrário. Quer dizer, deveria, né, ser o contrário. Assim, como que nós vamos sustentar esse nosso lugar sem a receita e tendo um efeito? Então, assim, a grande questão é que a recusa do pagamento é enorme. Pelo convênio, você não pode cobrar fora do convênio. Por exemplo, se o paciente tem um convênio, como que você vai cobrar se o convênio paga todas as despesas dele? Percebe? Então, assim, nós recebemos de pouquíssimos pacientes. Agora, nós observamos uma questão. O hospital, então, não remunera em nada, porque vocês pagam de plantão, de curso, reuniões com matéria. Eu já cansei de ver você fazendo, tem muitos anos de matéria, né? Como é que isso é feito? Isso é nosso.
eu tente, dentro da minha capacidade, dentro das oportunidades que eu tenho de participar da formação de médico, para que exista um novo médico. Né? Especificamente com esse tipo de colocação que você colocou, eu sempre falo o seguinte: o que o paciente queixa existe. Existe, de alguma forma. Eu posso não saber o que ele tem. E há uma tendência do médico menos experiente ou de menor conhecimento de não ouvir o sintoma que ele não saiba interpretar. Então, se você me queixa de uma coisa e eu não sei o que é, eu faço de conta, né, que você não me queixou aquilo. Né? Eu me lembro do meu início profissional, que a maior alegria quando chegava um paciente no pronto-socorro de cardiologia onde eu trabalhava, quando ele chegava que tinha uma dor no peito, eu fazia um eletro dele e mostrava o infarto. Era uma glória, sabe por quê? Porque o meu problema estava resolvido. O problema agora era dele. Se eu fizesse o eletro e o eletro desse normal e ele estava com uma dor no peito, aí o problema ia ser meu. Não é isso? Então eu compreendo essa colocação sua. Né? Só para encerrar a minha participação, essa discussão com relação ao mercado de trabalho, e me veio aqui uma historiazinha pessoal, e que eu acho que ilustra bem. Eu acho que as coisas sempre têm solução, ainda que a solução seja meio dolorosa. Né? E eu aprendi isso uma vez que eu fui à casa dos meus filhos, porque a mãe estava trabalhando, são 2 homens, e eles estavam brigando demais. Então eu fui lá para conversar com eles e resolver o problema, porque os 2 não estavam em casa. Né? Então como é que faz? Vão ficar brigando? E o mais novo, que é o mais espirituoso, Marcelo, porque, olha, seu pai está trabalhando, sua mãe está trabalhando, vocês ficam brigando, quem é que vai separar essa briga? Eu assim, pai, a dor. A dor. Tá certo, né? Quer dizer, então, a solução existe, ainda que seja dolorosa. Né? Eu acho que a situação talvez seja essa, né? Quer dizer, a solução que nós estamos passando, né? Para conseguir manter um grupo multidisciplinar na medida em que talvez você tenha conquistado uma coisa, né? E aqui não é uma posição pessoal, a posição aqui funcional. Eu acho que a partir do momento que as chefias assumem que a presença das pessoas são importantes, esse é o primeiro passo para que a coisa exista. Né? Então, talvez o que a gente tenha conseguido até agora seja só isso. Né? Acreditar que aquilo é importante. Né? Quando a gente acredita em alguma coisa e a gente acredita, né, de uma maneira realmente consciente, né, você consegue passar aquilo para o resto do grupo e consegue fazer o grupo crescer. O caminho é difícil. Né? O caminho é doloroso, mas que a briga acaba. Eu acho que depende também de nós, enquanto profissionais de saúde. Você tinha falado. Queria fazer uma pergunta. Você falou sobre o tipo do médico que vai trabalhar nessa área tão difícil. Que tipo psicológico, característica marcante para esse médico? A minha pergunta dela, né? Olha, eu não me atreveria a te dizer qual é o padrão psicológico dele, mas eu poderia tentar te passar a visão que eu tenho, como eu disse, a minha formação é muito mais do velho clínico de consultório, né? De uma época um pouco diferente dessa que a gente está trabalhando hoje. É uma observação muito pessoal. Né? É lógico que existe um perfil, tem características que são marcantes. Geralmente são, primeiro, pessoas extremamente diferenciadas intelectualmente. Né? Isso é marketing. Pessoas extremamente diferenciadas intelectualmente, com alto nível de conhecimento, alto interesse em aprender, pessoas geralmente estressadas e que têm um aspecto, esse eu consideraria como quase peculiar mesmo, né? Uma certa dificuldade em lidar com a família de paciente. Né? A unidade, o hospital tem 2 tipos de unidade de internação. Uma chama-se unidade aberta, que são os apartamentos, e uma área que se chama unidade fechada. Então o nome já começa a falar. Né? Então o próprio sistema de plantão, ele, de uma certa forma, despersonaliza o atendimento. Né? Se você deixar que essa situação ocorra. Nós temos muito cuidado com isso lá, quer dizer, é como se ele não tivesse um médico. Quer dizer, então o médico, de certa forma, se esconde um pouco nisso, quer dizer, é o grupo que está tratando. Não é? Então a gente percebe, o médico de terapia intensiva raramente tem consultório. Né? Então ele tem pouca vivência, vamos dizer,
com família, com esses probleminhas do dia a dia, sabe como? Não tem muita paciência para ficar aguentando as pequenas reclamações. Né? Então é mais ou menos esse o perfil. É mais ou menos esse. As conclusões, se você quiser definir para mim como é que é o perfil agora, eu vou aprender isso. São pessoas que gostam de viver perigosamente. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, em cima de uma coisa que a Marita colocou sobre cuidar-se, né, de si para cuidar o paciente. E também em cima do livro da tese da moça, como o médico está se cuidando? Nós conhecemos amigos, médicos, etc., que tem 5, 6 empregos, se corre para lá e para cá. Então, até que ponto eu estou bem cuidado se esse médico não está cuidando de si mesmo? Eu acho que, bom, pela opinião oficial, a minha opinião é que os médicos se cuidam muito mal. Né? Se cuidam muito mal. Né? Eu tenho a impressão que, acho que é nesse livro mesmo, que estão os estatísticos, né? Começa do lado emocional, quer dizer, parece que os médicos são primeiros, estatisticamente, no suicídio, seguido depois pelos advogados. Né? Quer dizer, já não é um bom sinal, né? Do ponto de vista da saúde integral. Né? Do ponto de vista da saúde física, existe um outro problema. Os médicos perdem direito a uma coisa que eu chamo o sagrado direito da ignorância. Né? É muito difícil para o médico ser doente, porque como ele não tem ignorância sobre a situação dele, ele não tem a proteção da ignorância. Né? E talvez por isso mesmo ele fuja muito da realidade no sentido de não querer saber que ele está doente, porque ele sabe que ele não vai saber lidar com a doença dele. Né? Então, a experiência pessoalmente consultória com os médicos é muito preocupante. Né? São realmente pacientes que se preocupam muito porque eles morrem mais porque eles não querem incomodar o médico, eles não querem incomodar o colega, eles não querem reconhecer que estão doentes. Né? É uma coisa realmente complexa. Né? E, obviamente, que isso é uma coisa que talvez, talvez mais uma tarefa, né, da equipe disciplinar, talvez seja esse um dos papéis da psicóloga da equipe, ser a terapeuta do médico ainda. Recentemente, eu pedi ao grupo de psicologia que atuasse, estava viajando, conversei com o pessoal, falei sobre... Eu estava com um problema qualquer em termos de equipe, que eu pedi à psicologia que desse uma atenção especial, não com os médicos mesmo, no sentido de, durante o próprio plantão, de uma forma quase subliminar, né, tentasse reduzir ali o nível de estresse e tal, porque a coisa estava extremamente complexa. Né? Dentro da equipe multidisciplinar, eu acho que essa vai ser realmente uma grande função do psicólogo. Né? Eu não sei nem tecnicamente como é que isso pode ser feito, se é viável, se não é, mas que a gente percebe já hoje, né, essa ação do psicólogo no nosso grupo, isso eu particularmente tenho percebido, né, que nos tem nos ajudado muito. Eu gostaria, talvez a gente está fazendo um horário avançado, mas assim, esses cursos, né, que você tem desenvolvido e que realmente assim, é uma remuneração indireta aí, tentando, né, poder se colocar. Como é que os módulos são módulos onde cada equipe participa com uma contribuição? Como é o funcionamento básico desses cursos? Todos os módulos, todas as equipes participam. Então, esse ano é que funcionou. O primeiro mês foi a falha respiratória. Então, nós pegamos as 5 principais doenças de falha respiratória. Então, vamos discutir hoje pneumonia. Então, o médico vai falar sobre o tratamento da pneumonia, a fisioterapia vai falar como é que ela faz a fisioterapia de um paciente que está com pneumonia, né? A enfermagem fala sobre os cuidados do paciente com pneumonia, e a Maísa consegue encaixar um tema lá, por nome de pneumonia, mas que ela arranja um assuntinho lá, começa a pneumonia de repente, você tem pneumonia, ele tem falta de ar, Deixa eu só dar um exemplo. Quando a gente discutiu sobre traqueostomia, falando, tá, discute isso, discute aquilo, então a psicologia falou quando falta a palavra. E isso foi discutido. Quando a palavra falta. No caso da pneumonia, podia ser pneumania. Só porque o horário já está terminando, né? Mas eu queria dizer que eu penso que o psicólogo está no hospital porque o médico precisa do psicólogo. Eu acredito nisso. Né? Não é preciso fazer terapia com o psicólogo, não é isso.
mas porque ele precisa desse profissional para o seu trabalho.